Hoje eu quero falar da dívida pública, como ela pressiona juros e inflação. A dívida pública é como o elefante na sala da economia. Você já percebeu como de tempos em tempos surgem notícias sobre o aumento da dívida pública? E quase automaticamente vem junto previsões de inflação mais alta e juros nas alturas. Isso é coincidência? A dívida pública elevada funciona como uma espécie de pressão invisível sobre toda a economia. Ela afeta desde o preço do pão até o financiamento de uma casa. Mesmo que você nunca tenha comprado um título da dívida pública. Neste vídeo, vamos destrinchar de forma clara e profunda esse tema. O que é a dívida pública? Por que ela cresce? Como ela impacta diretamente na inflação? E por que ela empurra os juros para cima? Se você quer entender de verdade como funciona o jogo econômico por trás de decisões do governo, este roteiro vai te dar uma visão completa. O que é a dívida pública? A dívida pública é o total de dinheiro que o governo deve. Esse dinheiro é emprestado, principalmente através da emissão de títulos públicos. Basicamente, o governo pega dinheiro hoje prometendo pagar no futuro com juros. Ou seja, ele endivida você, que é pagador de impostos. Ele faz dívidas para você e para os teus descendentes pagarem da forma como ele quiser. É isso que acontece principalmente em governos de esquerda. Por que o governo se endivida? Existem 3 razões principais: gastar mais do que arrecada, financiar investimentos públicos, rolar dívidas antigas, pagar dívida com nova dívida. E aqui no Brasil, esses governos de esquerda, principalmente, para maquiar a sensação de bem-estar, para que a população ache que está tudo bem. Porque há um entendimento de que gastar mais, quando o Estado gasta mais, ele promove crescimento econômico. Isso já foi superado. Isso não acontece dessa forma. Nós temos que viver numa economia que, por si mesma, ela consiga atrair os investimentos, os empreendedores, os investidores, os empresários, e tudo isso cria um ambiente favorável ao emprego, favorável ao desenvolvimento econômico, ao crescimento econômico, e não sendo produzido artificialmente por governos. Isso já deu errado, pessoal, e continua dando errado. O ponto crítico, quando a dívida vira problema. Nem toda dívida é ruim. O problema começa quando ela cresce mais rápido do que a economia, começa a gerar desconfiança no mercado, passa a exigir cada vez mais juros altos para ser financiada. É aqui que a história começa a ficar perigosa. Como a dívida pública afeta a inflação? A relação não é direta, mas é inevitável. A dívida não causa inflação automaticamente, mas ela cria condições perfeitas para que a inflação aumente. Vamos entender os principais mecanismos desse efeito. 1. Pressão para emissão de moeda. Quando a dívida cresce demais, o governo pode recorrer a um atalho perigoso: imprimir dinheiro para pagar dívidas. O Brasil já conviveu
com um problema sério que foi o problema de inflação. O governo estava endividado e precisava, então, imprimir dinheiro para pagar suas dívidas, para pagar servidores públicos, enfim, para rolar dívida. E quando há mais dinheiro circulando do que bens e serviços disponíveis, acontece o básico da economia. Os preços sobem, ou seja, inflação. Número 2, perda de credibilidade. Se o mercado começa a desconfiar da capacidade do governo de pagar sua dívida, ocorre o seguinte: investidores exigem mais retorno, a moeda do país perde valor, o câmbio se desvaloriza. E isso gera inflação via produtos importados mais caros, combustíveis mais caros, pressão generalizada de preços. No atual momento, isso não está acontecendo em relação, por exemplo, ao dólar, que tem sofrido oscilações, embora nós estejamos num problema muito sério em relação ao conflito do Oriente Médio, que está pressionando os preços de petróleos e seus derivados. 3. Efeito câmbio, inflação importada. Uma dívida elevada pode provocar fuga de capital. Qual é o resultado? O real se desvaloriza, o dólar sobe, produtos importados ficam mais caros. Isso é o chamado de inflação importada. Como a dívida pública afeta os juros? Agora vamos ao ponto mais sensível. Se a inflação é o sintoma, os juros são o remédio. E também parte do problema. Veja, o Brasil está trabalhando a juros elevadíssimos. 14,75, porque houve já uma baixa. Mas é um dos maiores juros do mundo. O brasileiro hoje está pagando juros excessivamente altos e isso tem várias complicações, porque isso desacelera a economia, impede que os empreendedores, que pessoas que queiram expandir seus investimentos, abrir empresas, desistam em função de taxas de juros elevadas, porque isso vai impactar diretamente nos empréstimos e financiamentos. O governo compete por dinheiro. Quando o governo precisa financiar sua dívida, ele vai até o mercado para captar recursos. Isso gera competição com empresas, bancos e consumidores. Ou seja, em função disso, o crédito se eleva e, então, a economia também sofre as consequências. Os juros sobem porque o governo precisa oferecer retorno mais altos para atrair investidores. Risco maior. Quando o risco é maior, os juros são maiores. Quanto maior a dívida, maior o risco percebido. No mercado financeiro, existe uma regra básica: mais riscos, mais retorno exigido. Ou seja, títulos públicos passam a pagar juros maiores. Isso contamina toda a estrutura de juros da economia. E então, é um efeito dominó nos juros da economia. Quando os juros dos títulos públicos sobem, financiamentos ficam mais caros, crédito diminui, investimentos caem e isso afeta imóveis, consumo e expansão de empresas, como havia falado antes. Então, qual é o papel do Banco Central nessa história? Para controlar a inflação causada pela dívida, o Banco Central pode aumentar a taxa básica de juros, a Selic. Isso cria um ciclo complicado. Dívida alta conduz para a inflação, conduz para juros altos. Juros altos, dívida mais cara. Um verdadeiro círculo vicioso.
O ciclo perigoso da dívida elevada. Aqui está o ponto mais importante de todo o roteiro. A dívida elevada pode criar um ciclo difícil de quebrar. Quais são as etapas deste ciclo? 1. O governo gasta mais do que arrecada. 2. Dívida aumenta. 3. O mercado exige juros mais altos. 4. Os juros sobem. 5. O custo da dívida cresce. Hoje o Brasil paga uma fortuna somente de juros. E esses recursos poderiam estar sendo direcionados para outras áreas. A inflação, então, aparece. 7. Banco Central sobe juros. 8. Economia desacelera em função da falta de financiamento, de recursos, de empréstimos e também a questão dos riscos que os empresários, os empreendedores não querem incorrer em função talvez das taxas de retorno. 9. A arrecadação cai automaticamente. E 10. A dívida aumenta ainda mais.